Olá, meus irmãos. Eu peço desculpas, a minha conexão hoje está péssima, realmente está cada vez mais difícil, não é? Fazer, mas vamos com fé que nós vamos conseguir. Aguardando a chegada dos nossos queridos amigos para a gente continuar a nossa conversa. Com as graças de Deus. Olá. Boa tarde a todos. Queridos irmãos. Oi, Aldi. Hoje tá difícil, viu, querida? A minha conexão... Oi, Aldi. A minha conexão hoje tá completamente bem. Tá muito difícil hoje, viu? Ele fica instável, né? Vamos ver se agora eu desliguei e liguei de volta o modem para ver se retorna. Ontem eu participei de lives normalmente, mas não no Instagram, no Google Meet não tive esse tipo de problema, né? Vamos ver se a gente consegue. Esperar um pouquinho para ver se, né? Se chega mais pessoas. Você tá me ouvindo bem, Aldi? Poxa, eu falei um bocado, nem percebi que tinha caído a conexão, viu? Tô muito chateada que isso esteja acontecendo, lamentavelmente. Vamos torcer, né? Pra ver se o pessoal volta, né, Aldi? Oh, meu Deus. Oi. Eu acho que sim, Nós poderemos ver outro dia, você marca comigo outro dia com esse mesmo tema e a gente tenta fazer, né? Um dia que estejamos com mais condição. Você acha também que é melhor a gente desistir? Você faz uma notinha, não é? De desculpas lá no Instagram. O que você acha? Você quer tentar? Por mim tudo bem, viu? Mas as pessoas, a gente pode tentar. Está bom agora, mas ela tá instável, sabe, Charles? Vamos continuar assim. Bom, meus queridos irmãos, como a gente estava falando antes, nós vemos que em toda a codificação espírita, principalmente em O Livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito do egoísmo, não é? Fazendo perguntas aos espíritos, fazendo comentários, mas sempre dizendo que o egoísmo e o orgulho, eles são os causadores dos grandes males da humanidade. São eles que vêm nos atrasando no progresso moral e no progresso espiritual, no progresso humano, inclusive, não é? Porque, lamentavelmente, nós vemos que as instituições da Terra, elas ainda estão sendo ocupadas por pessoas muito orgulhosas, ainda muito egoístas, e isso tem trazido prejuízos à sociedade como um todo, nos vários aspectos dessa sociedade, nas áreas humanas, nas áreas, não é, de recursos, o próprio planeta
que é um organismo vivo, sofre de uma forma intensa os resultados, não é? Do egoísmo, nefastos, terríveis, nocivos das nossas atitudes egoísticas e das nossas atitudes orgulhosas, não é? Eu me lembrava do mito de Narciso, que é um deus grego, que ele amava a própria imagem, ele se achava tão bonito, mas tão bonito, que ele não se interessava por mais nada na vida. Ele só ficava se mirando. Uma vez ele foi tomar um pouco d'água, numa espécie de lago, e quando ele olhou, ele viu a imagem dele, ele se apaixonou por ele mesmo. Então, o egoísta é aquela pessoa que não vê nada além da sua própria imagem, não é? Então, uma moça se apaixonou por ele, uma deusa se apaixonou por ele, e ele nem sequer deu atenção a esse amor que a moça lhe dedicava, porque ele só se importava com a aparência física consigo. Então foi lançada uma maldição sobre ele, que ele não se apaixonasse por si mesmo, que ele tentasse mudar a sua forma de vida, a sua forma de... Porque a moça que se apaixonou por ele, que era uma espécie assim de ninfa, ela lançou essa maldição sobre ele, porque ele só olhava a sua beleza estonteante, né? E ele chamava muita atenção por causa disso. Chamava atenção de homens e chamava atenção de mulheres também. E daí, ele, quando viu a sua imagem, não é, refletida no lago, ele se apaixonou por ele mesmo. Até que a bela ninfa, chamada Eco, ela disse o seguinte, que já que o amor dela nunca seria correspondido por ele, então ela lançou a maldição sobre ele, por ele ter desprezado ela, né? Mulher zangada é complicado. Nós sabemos disso. Então, ela lançou um feitiço sobre ele, que ele foi definhando, depois disso, não é? Porque ele se tornou uma pessoa intolerável, já que ele só olhava para si próprio, não enxergava a beleza das outras pessoas, digamos, as virtudes delas, só ficou todo voltado para ele mesmo. Então, até ele foi definhando, até que ele morreu no rio, e por isso que hoje nós temos... E aí a ninfa Eco, ela transformou o Narciso numa flor, né? Numa flor, e por isso que a gente tem hoje na nossa natureza uma flor chamada Narciso. Ela vive na água, né? Então vejam, meus irmãos, o narcisismo, ele é uma consequência do egoísmo, não é? Do orgulho. As pessoas narcisistas, elas se preocupam muito com as coisas, elas se irritam quando as pessoas não concordam com o que elas pensam, com o que elas querem, e elas se tornam pessoas intoleráveis, de convivência difícil, de relacionamentos complicados, enfim. Então, o narcisismo foi um termo criado pela psiquiatria, Sigmund Freud, não é? Ele criou esse conceito, e que uma pessoa que tem um amor muito exagerado por si mesma, não é? Então, ela é, portanto, uma pessoa narcisista. É um transtorno de personalidade para os psicólogos, para aqueles que recebem em seus divãs, em seus consultórios, né? As pessoas que chegam até eles com as mais diversas problemáticas, inquietações, problemas existenciais. Então, é um transtorno de personalidade, a pessoa que se supervaloriza. Ela acredita que só ela sabe fazer as coisas bem, que as pessoas, por ela ser tão virtuosa, não é? Por ela ser tão talentosa, ela é perseguida pelas outras pessoas, e muitas vezes ela é só admirada, mas o narcisista, ele já está tendo, como diz aqui Freud, um transtorno, e transtorno não é coisa boa, não é? Então, nesse caso, a pessoa narcisista, ela preocupa-se excessivamente consigo mesmo, com a sua imagem. Então, lamentavelmente, essa vaidade descontrolada e a admiração excessiva por si próprio pode gerar
outros problemas no indivíduo, viu? Então o egoísmo, ele vai criando, não é? Vai dando filhotes. Outros filhotinhos que vão cada vez mais prejudicando a gente, a nós que somos ainda nesse sentido. Então, essa pessoa, ela vai sentindo, vai tendo problemas que geralmente necessita, porque ela necessita de ser admirada, de ser endeusada, de se tornar celebridade. Na verdade é isso, né? E não admite que sua presença passe despercebida num determinado grupo. Então é aquela pessoa que está sempre querendo aparecer, ostensiva. Hoje mesmo, eu estava no trânsito, hoje de manhã, e no sinal fechado, parou ao lado do meu carro, outro carro. O rapaz colocou aqueles fones, aquelas caixas de som, numa altura horrível, na traseira do carro dele, e abriu o porta-malas. Então, ficava aquelas caixas de som expostas, aquele som estridente, horrível, uma música péssima, de péssima qualidade. Então, o egoísmo dele não estava vendo que ele estava incomodando as outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ele estava chamando sobre si a atenção de todo mundo, né? Esse é o narcisista, é o egoísta nato, não é? Então, aqui nós vamos ver em O Evangelho segundo o Espiritismo o que os nossos amigos espirituais nos dizem. Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma comunicação, não é? Que foi dada em 1800, deixa-me ver aqui, ele deu essa comunicação em 1861, quando ele vai falar que o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, que somos nós, que já estamos tentando nos melhorar, sermos pessoas melhores, né? O egoísmo pois, o alvo para que todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Então vejam que não é fácil vencer o egoísmo. Nós vamos precisar de toda a força, de toda a coragem, de toda a determinação, de toda a fé para extirparmos de nós o egoísmo. Ou seja, ele diz mais coragem, que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer os outros. Vejam como é uma batalha difícil, a batalha da nossa luta contra o egoísmo. Então, é preciso ter muito mais coragem para enfrentar esse danadinho desse egoísmo. Então, meus irmãos queridos, o Adolfo, bispo de Argel, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai dizer o seguinte: pobre raça humana, olha só, tadinho, né? Tadinhos de nós. Os espíritos superiores, eles têm essa supervisão, não é? Sobre todos aqueles que estão ainda numa situação de mais dificuldades. E essas mensagens que foram trazidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas por Kardec, anotadas por Kardec, vão nos abrindo os olhos. E ele diz o seguinte: o egoísmo corrompeu todos os caminhos. Aí eu me lembrei de Kardec, no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre essa questão da corrupção. E ele diz que para que a humanidade se regenere, para que o nosso planeta ele se torne realmente um planeta regenerado, não é só necessário passar um verniz na corrupção, é necessário acabar com a corrupção. E aqui o bispo de Argel vai dizendo a mesma coisa. Ele diz assim, que o egoísmo corrompeu todos os caminhos e toma novamente coragem, ou seja, nós precisamos tomar realmente coragem para então vencermos o egoísmo. Apesar de tudo, com todas as dificuldades, nós devemos lutar para que isso aconteça. Em sua misericórdia infinita, Deus envia poderoso remédio para os nossos males, o inesperado socorro à nossa miséria. Então, o nosso Pai Celestial não nos abandona diante dessa situação. Mas na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre o avanço moral da humanidade, que é muito lento,
desculpem, e eles responderam para Kardec que de tempos em tempos, para que nós possamos avançar, porque Deus não quer que nós permaneçamos a vida toda na ignorância. De tempos em tempos, Deus nos submete a abalos físicos e abalos morais. Então, para que nós possamos, diante dessas vicissitudes, diante dessas dificuldades, nós possamos ir vencendo esses monstros que nos prendem à animalidade, que nos tornam ainda pessoas muito complicadas, muito, às vezes até cruéis, né? Nós temos visto aí, meus irmãos, na mídia, muita coisa horrível, estarrecedora acontecendo, irmãos atacando outros irmãos, com muita violência, com muito ódio, com muita barbárie, não é? Então, é claro que nós estamos aqui na Terra para vencermos todas as dificuldades que nos impedem o desenvolvimento, o progresso, a trajetória moral e espiritual de forma tranquila, de forma equilibrada. Então, aqui Emmanuel, no item 11, do capítulo 11 também, do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala que é para amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, ele vai dizendo isso. E que é preciso muita coragem, nós precisamos ter realmente muita coragem para vencermos tudo isso, porque é mais fácil, não é? Vencer os outros do que vencer a si mesmo, tá certo? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços no combate desse mal que é o egoísmo na nossa existência. E de que esse monstro devorador, Emmanuel se refere, né, ao egoísmo aqui como um monstro devorador, e é mesmo, lamentavelmente, de todas as inteligências, esse filho do orgulho que é a fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade humana. Por isso que Jesus falou, não é, que a felicidade ainda não era deste mundo, porque a grande parte da humanidade é ainda composta de indivíduos egoístas e orgulhosos. Enquanto houver orgulho, enquanto houver egoísmo, haverá corrupção, haverá dor, sofrimento, fome, miséria, guerra, todos os males, não é, que eles são capazes de provocar. Aí, Emmanuel, ele diz o seguinte, que Jesus nos deu um exemplo de caridade. Quem é caridoso não é egoísta, não é? Seria um contrassenso a pessoa fazer todo o bem que ela pudesse para os seus irmãos e ser aquela pessoa que tem aquele amor por si mesma. Alguns terapeutas fazem um contraponto com relação ao egoísmo, que há casos em que a pessoa, eles veem isso através, lógico, não é, dos tratamentos psicológicos que eles desempenham, que eles elaboram nos seus consultórios, nas observações, porque a psicologia é uma ciência da alma, não é? Então, nessa observação, eles também nos dizem que muitas pessoas que agem de forma egoísta pode ter havido com elas no passado, ou seja, nesta encarnação, ou na infância, ou na juventude, na puberdade, na adolescência, alguma coisa, algum trauma que fez com que essa pessoa se tornasse egoísta. No seguinte sentido, ela pode ter perdido algo que era muito, mas muito precioso para ela, tipo um ente querido, até um animal de estimação, um bem que ela tivesse, alguma coisa aconteceu para que essa criatura hoje se apegue a tudo que ela tem, de uma forma egoística. Não que ela seja uma pessoa má, intolerante, preconceituosa, não caridosa, não. É em função desse trauma. Então é preciso a gente não julgar também, né? É mais uma lição para nós não julgarmos já ninguém, porque nós não sabemos qual o verdadeiro sentido, o que é que está por trás de uma atitude egoísta. Devemos ter essa cautela também. Então, mas aqui Emmanuel diz que que Jesus deu um exemplo a Pôncio Pilatos, né? Porque Pôncio Pilatos é o exemplo aqui nessa cena, naquela cena do julgamento de Jesus, em que Pilatos devolve Jesus para os judeus. Ali, aquela cena
ela representa o egoísmo e a caridade. Ou seja, Pilatos age com egoísmo, né? Aqui Emmanuel diz, porque ele manda Jesus percorrer digamos assim, as estações do martírio. Ele permitiu que isso acontecesse. Porque se ele tivesse ali já inocentado Jesus e o liberado, Jesus não teria morrido daquela maneira, não é? Mas aí o que aconteceu? Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo. Pois quando o justo, Jesus, vai percorrer todas as santas estações do martírio, Pilatos lavou as mãos, não é? Lavou as mãos dizendo, que me importa? Jesus era um ilustre desconhecido para ele. Não tinha para ele a menor importância, até porque eles estavam ali em condições completamente diferentes. A nação de Jesus, a nação judaica, era submissa à nação romana, que era a de Pôncio Pilatos, né? Então, e diz aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que conduzam Jesus ao suplício. Então, Jesus é o exemplo da caridade, porque perdoou, lógico, compreendeu pela indulgência, porque Pilatos agiu daquela forma, e Pilatos, coitado, lamentavelmente, deu um péssimo exemplo, não é, de egoísmo. Bom, então, meus irmãos, ao mesmo tempo, nós vamos ver, não é, que há, lamentavelmente, essas questões que nos trazem à reflexão. Precisamos refletir sobre essa nossa ainda condição de egoístas, né? Ainda de pessoas que nos deixamos levar pelo egoísmo. Mas vamos lá. Para que nós possamos realmente vencer tudo isso, é necessário que nós façamos a educação dos nossos sentimentos. O que é que isso significa? Começarmos a meditar sobre o nosso verdadeiro comportamento nos meios, nos ambientes onde nós estamos inseridos, não é? Então, por exemplo, nós trazemos de nossas reencarnações anteriores, claro, todo mundo sabe disso, que nós trazemos as nossas heranças do passado. Então, são essas heranças do passado que elas nos dão as provas e as expiações nesta encarnação. Então, nós devemos cuidar da nossa espiritualidade, mas não podemos também deixar de cuidar do nosso corpo físico, não é? Lamentavelmente, nós sabemos que existem aqueles que cultuam a sua própria imagem, ao exemplo de Narciso, da mitologia grega. É aquela pessoa que é tão apaixonada por si própria que ela não vê as outras pessoas, não reconhece o valor, o talento, a beleza das outras pessoas, né? Então, que o nosso corpo físico, realmente, ele é um instrumento do nosso aprendizado. Agora, durante muito tempo, se dividiu, a ciência dividiu o corpo, separou, na verdade, o corpo da mente, não é? Estudando ambos de forma separada. Então, mas eles conseguiram ver que existem interferências muito sérias entre eles. E que hoje, o espiritismo, por exemplo, diferentemente da ciência tradicional, o espiritismo, como é uma ciência do espírito, cuida dos 3 aspectos do espírito, ou seja, do seu corpo físico, do seu perispírito e do seu espírito. Então, no espiritismo, a ciência espírita vê o ser trino, ou seja, tridimensional. Corpo físico, corpo espiritual, espírito. Diferentemente da ciência, que ainda tem essa questão de departamentalizar, ver o corpo de um lado, ver a mente do outro. Então, por isso que nós ainda estamos nesse patamar de desconhecimento, da ignorância, com relação a determinadas atitudes que nós ainda tomamos na nossa vida prática. E o egoísmo, o orgulho são, né? É porque é difícil falar de egoísmo sem falar de orgulho. Não tem nem como a gente fazer, não é? Digamos assim, estabelecer uma separação entre eles, porque os dois são as grandes chagas, segundo Emmanuel, da humanidade. Então, é preciso que nós eduquemos os nossos sentimentos, meus irmãos. E
A vontade, a nossa vontade, o nosso querer é que vai dar o toque para que o egoísmo seja vencido. Ou seja, sentimentos melhores, sentimentos superiores, superarão, não é? Se sobreporão sobre esses sentimentos mais baixos, como é o caso do egoísmo e do orgulho. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o perdão, olha que interessante, que é um grande gesto de humildade, que, portanto, é o oposto ao egoísmo e ao orgulho, será uma das grandes, digamos assim, armas, vamos usar a palavra armas boas, né? Será uma das grandes armas que nós poderemos usar para o combate ao egoísmo. Então, o perdão das ofensas é muito importante. Não guardarmos mágoa de ninguém. Quando guardamos, estamos sendo egoístas. Egoístas, quando nós guardamos a mágoa de outras pessoas. A caridade é outra arma extraordinária, porque a caridade, ela é contrária ao egoísmo, né? A pessoa caridosa, ela se doa, ela se humilda, ou seja, não se humilha, não no sentido ruim. Ela, ao invés de humilhar-se, ela se humilda-se, ou seja, ela se dá, ela se doa ao seu próximo, aos seus irmãos. E Jesus deixou essa máxima, não é? Que fora da caridade não há salvação. Então, enquanto eu não for caridosa, eu sou egoísta. Enquanto eu ainda não for plenamente uma pessoa que amo o meu próximo como a mim mesma, eu ainda sou uma pessoa egoísta, não é? Então, a caridade material, ela é importante, mas mais importante do que a caridade material é a caridade espiritual. A irmã Rosália, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz que muitas vezes, para que a gente seja caridoso, se faz necessário fazer ouvidos moucos e boca silenciosa. Não responder às ofensas, não revidar, fazer ouvidos moucos a comentários maldosos, comentários pejorativos, constrangedores, não é? É uma forma também de fazermos a caridade. Então, meus irmãos, outra coisa que será necessária para que nós possamos vencer o orgulho e vencer o egoísmo é a beneficência, ou seja, que é a ciência do bem, a bondade aliada à humildade, vai mudar completamente a face do nosso planeta. Imaginemos que todas essas questões físicas que têm acontecido conosco, pandemia e outras coisas que têm acontecido, na verdade é o nosso planeta respondendo para nós as suas dores, porque o nosso planeta também sofre as ações nocivas dos seus habitantes, que somos nós, não é? Como a Terra, ela é um organismo vivo, ela também tem sua inteligência própria. Ela é pródiga, tudo bem, onde se acaba alguma coisa pode nascer de novo ali, mas já há casos em que não haverá mais condição de a Terra se restabelecer, aonde o homem foi muito mais egoísta, muito mais severo e lançou ali, né, os agrotóxicos, os tóxicos, as bombas, tudo de ruim que acaba com a fertilidade do solo. Portanto, a Terra, ela também responde através das diversas coisas que acontecem, né? Os cataclismas, né? Os terremotos, as ondas gigantes, os tsunamis, né? Os maremotos, as erupções vulcânicas, enfim, ela também responde de uma forma dolorosa o mal que ela recebe. Então, cabe-nos, né, sermos cidadãos de bem. Cidadãos de bem, ou seja, aqueles que são os cientistas do bem, os beneficentes. Essa também é uma das coisas que os espíritos nos chamam bastante atenção. Outra coisa interessante é o próprio amor, não é? Esse sentimento que está acima de todos os demais sentimentos. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. De João, o evangelista, Deus é amor, não é? Então, o amor, ele faz parte de nós, ele é a nossa essência.
Claro que como nós fomos criados simples e ignorantes, nós fomos aprendendo com o passar das nossas existências a lidar com esse sentimento, que é o amor. E muitas pessoas usam-no de forma bastante egoísta. Meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo, é uma forma de expressar o egoísmo, não é? Então, o amor é que vai nos libertar. Mas para isso, há um item que é muito importante que aconteça na nossa vida, desde que nós estamos ainda no período da gestação, ou seja, na próxima encarnação, quando a minha mãe fica grávida de mim, ela já precisa começar já nesse momento a minha educação, né? Então, é assim que deve acontecer. Então, o bebê, ele já recebe a educação no período da gestação da mãe. Já deve começar a ter essa educação. Eu me lembrei de Pestalozzi, que chegou uma senhora para ele e dizia assim, professor, meu filho tem 3 anos, quando é que o senhor acha que eu devo colocá-lo não é? Quando é que o senhor acha que eu devo colocá-lo na escola? Aí ele disse, a senhora está 3 anos atrasada. Vejam, a educação ela deve começar ainda na gestação. Por quê, meus irmãos? Porque se faz importante a educação, para que nós possamos aprender a valorizar de forma correta, usar bem a nossa inteligência, usar bem os nossos talentos, não enterrá-los na areia, como Jesus fala lá na parábola dos talentos, né? E que uma das pessoas que recebeu um talento com medo, escondeu o talento. Então, quando isso acontece, isso chama-se egoísmo, né? Então, por exemplo, a educação é importante, porque vocês já ouviram falar uma expressão que diz a síndrome do imperador doméstico? Pronto. São aquelas crianças, meus irmãos, são aquelas crianças que mandam em casa. Elas mandam num pai, mandam na mãe, mandam na babá. Se elas estão na escola, ela manda nos coleguinhas, ela manda na tia, que é a professora. Enfim, ela escolhe o que ela quer comer, define horários para dormir. Ou seja, é aquela criança que manda nos adultos, não é? E ela é quem define todas as escolhas da família. Esse é o chamado, essa doença, esse transtorno de personalidade é conhecido no meio psicológico como a síndrome do imperador doméstico. Ou seja, ele diz qual o programa de televisão que ele quer assistir, não é? E até qual horário que ele quer assistir e depois dormir. São pequenos reis, rainhas, que às vezes por inadimplência, digamos assim, por invigilância dos próprios pais, começam a tomar força dentro de casa. São crianças chatas e muitas vezes até mandonas. Eu já vi numa fila de supermercado uma menina no braço do pai chorando porque queria alguma coisa e o pai se recusando a dar para ela. Ela deu um tapa no rosto do pai. Ou seja, todo mundo ficou vendo aquela cena constrangedora. O pai ficou sem saber o que fazer, colocou ela no chão, ela ficou lá esperneando. Vejam, é a síndrome da imperatriz doméstica, né? É ela que dita as regras. Então, para que isso não aconteça, para que não haja no futuro crianças com essa natureza nas escolas, nos ambientes de trabalho, enfim, em todos os meios sociais, é preciso que haja já o processo educacional desde a infância. Eu, quando estava lendo isso também, eu me lembrei de uma historinha que eu li num livro chamado Ideias e Ilustrações. É do espírito Neio Lúcio, a mensagem e a psicografia de Chico Xavier. E que ele conta exatamente o caso de um rapaz que não gostou da roupa que a mãe separou para ele ir sair, alguma coisa assim, para a escola, para algum lugar. E o nome desse capítulo, o capítulo é o 26 do livro Ideias e Ilustrações, e o título da mensagem é O Grito de Cólera. E aqui Neio Lúcio vai dizer o seguinte, que ele, porque ele não gostou da roupa, ele gritou com a própria mãe. Então, ele gritou com ela de uma forma tão forte, tão grave,
que a mãe, não é, ela estremeceu com essa atitude do filho, ou seja, com esse grito que ele deu, ele desrespeitou a paz doméstica, aqui Neio Lúcio diz. Então a mãe, muito aflita, ela voltou, ficou com dor de cabeça e ela já estava até melhor, porque tomava medicação, ela já estava muito melhor das palpitações cardíacas. Não é que elas voltaram, meus irmãos, por conta dessa atitude grosseira, egoísta, maléfica do filho. As duas irmãs que estavam cuidando da refeição, elas largaram o que estavam fazendo e foram para o quarto com medo, porque foi tão estridente aquele grito de cólera do irmão que assustou as duas irmãs, né? Então, a comida ficou inutilizada naquele dia. Em função disso, o pai, que estava em casa para o almoço, que deveria voltar em seguida para o trabalho, ficou tão desesperado com isso que ele ficou em casa para poder, então, apaziguar os ânimos, né? Evitar que o filho ficasse ainda mais violento, ainda mais encolerizado. Por conta disso, chegou atrasado no trabalho e o chefe, que não era muito paciente, que já estava de olho no que ele estava fazendo já há algum tempo, não é? Obrigou a ficar, não é, mais tarde naquele dia para compensar as horas de atraso. E tem mais, ficou fiscalizando o trabalho mais de perto, que deu para aquele pai que era um homem honesto, trabalhador, um bom pai de família, um bom funcionário, a se sentir constrangido na sua idoneidade. Então, meus irmãos, Neio Lúcio, ele termina dizendo assim: por que não aprender, não é, a falar e a calar em benefício de todos? Eu não gostei de alguma coisa, por causa disso eu vou constranger todo mundo? Aqui é isso que ele está me pedindo, está pedindo a nossa reflexão. Ou seja, é a gente sentir em nós a mensagem do Cristo. O que Jesus faria no nosso lugar, numa situação como essa? Ajude, aí Neio Lúcio vai dizendo mais, ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Então vejam, as guerras que a gente vê acontecendo por aí, produtos do egoísmo, produtos do orgulho, essas duas chagas, esses dois monstros que assustam, que assombram a humanidade há tanto tempo. E aí tem um versinho aqui do Ulisses Bezerra, porque o livro Ideias e Ilustrações, ele tem uma crônica de um determinado espírito e depois são colocados versinhos, né? São verdades morais, né? Em forma de versos por diversos espíritos também psicografados por Chico Cândido Xavier. Então, o de Ulisses Bezerra diz o seguinte: quem não crê na obediência e ao descontrole se aninha, olha um comboio passando apressado quando sai fora da linha. Aí o Milton da Cruz diz o seguinte: deste preceito não fujo, para saber com verdade, só se conhece marujo na hora da tempestade. Então, a gente só conhece o egoísta, não é? O orgulhoso em determinadas situações. Então, cuidado com o que faz, cuidado com o que se diz, cuidado com o que se pensa. E o André Luiz, para concluir a lição, ele diz o seguinte: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Então, meus irmãos, a gente termina a nossa tarde, o nosso trabalho, lembrando que nós devemos, com todo esforço, com toda dedicação, com toda determinação, irmos vencendo esse sentimento que causa tantos outros estragos na nossa vida, como o milindre, por exemplo, não é? Quantas pessoas, às vezes, abandonam uma missão, uma tarefa, na casa espírita, onde for, no trabalho ou em outro lugar, por causa de um milindre causado por uma ação egoística. Então, que nós possamos cuidar de nós mesmos
evitando essas situações. Quero agradecer a todos e desculpar-me pelos imprevistos da conexão, mas espero que a gente tenha conseguido deixar algum produto, algum assunto para reflexão e meditação de todo mundo. Desejo a todos uma boa semana, desejo a todos muita paz, muito amor no coração, menos egoísmo, mais caridade é igual a felicidade, não é? É a fórmula matemática espiritual. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, vamos agradecer a nosso irmão Jesus e aos bons espíritos que nos assistiram, de Djalma Montenegro de Farias, Itagiba e tantos outros, pela tarde memorável que nós tivemos, né, hoje, não é? Então vamos orar. Senhor Jesus, amigo de todas as nossas horas, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos concedestes de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos que são muito importantes para a nossa melhoria moral e espiritual. Se conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Ampare e proteja todos os nossos amigos que estiveram conosco na tarde de hoje. Sabemos que muitos não puderam vir por outros compromissos, mas que suas bênçãos e suas graças também se derramem sobre todos eles. Abençoe o Centro Espírita 9 de Outubro, esta casa de trabalho e de oração que há tantos anos se dedica à explicação e à divulgação dos seus ensinamentos, Senhor Jesus. Obrigada, Djalma Montenegro de Farias, pela paciência, pela assistência amorosa de sempre. E assim, Senhor Jesus, agradecidos a Itagiba, agradecidos a todos os bons espíritos que nos consolam, que nos esclarecem, que nos ajudam e assistem, declaramos então terminado o nosso trabalho desta tarde e que Deus nos abençoe. Assim seja. Obrigada, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Obrigada, viu?